Como eu sei se eu me auto-saboto? Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo e essa aqui é a inauguração do quadro PQP, Pergunta que eu penso. Toda semana eu vou pensar sobre as perguntas que vocês me mandam e para começar eu vou trazer essa pergunta da Jaqueline. Mentira, não tem Jaqueline nenhuma, até porque ninguém me fez pergunta nenhuma, essa pergunta eu tirei da minha própria cabeça. Essa semana a gente vai falar sobre como descobrir quando nós estamos nos auto-sabotando. E a primeira coisa é entender bem o que é sabotar. O que é uma sabotagem? Sabotagem é uma trama para impedir que algo se concretize. Então a autossabotagem é você tramando contra si mesmo para que os seus planos, seus objetivos não se concretizem. E qual é o grande problema disso? Porque você há de concordar que a vida por si só já não é fácil. Você há de concordar que o mundo por si só já carrega muitas dificuldades. E quando a gente se auto-sabota, nós mesmos trazemos mais peso do que a própria vida já apresenta. Eu vou dar alguns exemplos aqui que aí vai ficar mais claro para você entender essa autossabotagem, mas eu quero que você lembre das novelas. Se você for noveleiro que nem eu, vai lembrar de uma novela chamada A Favorita, que tinha Flora e Donatella. Eu passei a novela todinha achando que Flora era a mocinha, que ela tinha sido injustiçada, mas Flora passou a novela todinha sabotando os planos de Donatella. E o final é muito chocante porque a gente descobre que Flora, ela era na realidade a vilã, mas ela tinha tipo assim uma paixão, uma obsessão por Donatella. E aí por que é que eu conto essa história que pode parecer que não tem nada a ver com isso aqui? Porque eu acredito que dentro de cada um de nós há uma Flora. Essa autossabotagem ela surge muitas vezes a partir de um mecanismo de defesa, é como se fosse uma paixão tão forte por aquilo que a gente já acredita que a gente só quer manter essas crenças de pé. Por exemplo, eu sinto que muitas vezes eu me auto-saboto quando eu venho gravar um material aqui para o YouTube. Quando eu vou, sei lá, preparar uma aula. Rafa, mas como é que você se auto-sabota? Através do perfeccionismo. Ou seja, eu fico achando que eu tenho que fazer o vídeo perfeito, a aula perfeita. E na realidade, tá bom, isso tem um certo capricho, mas isso surge como o meu medo de colocar as coisas no mundo. Talvez você pode fazer isso com o seu trabalho, com o relatório que você tem para entregar. Então essa autossabotagem ela pode vir na forma de perfeccionismo, pode vir na forma de procrastinação, quando a gente fica deixando para depois, adiando aquilo que a gente quer para si mesmo. Pode vir na forma de comparação, quando a gente fica criando uma comparação desmedida com as outras pessoas. Pode vir na forma de codependência, quando a gente fica se tornando dependente muitas vezes de relacionamentos que não nos fazem bem. Pode vir na forma de subestimação, quando você fica subestimando suas próprias qualidades, suas próprias capacidades. Então é como se essa flora que habitasse dentro de cada um de nós ficasse dizendo assim, ó, fica no teu canto, fica quietinho aí, porque você não vai se expor a nada. Se você não gravar um vídeo, ninguém vai ver. É melhor você permanecer nesse relacionamento mesmo, porque senão você vai ficar sozinho. Então é como se essa flora que habitasse dentro de nós, ela ficasse ali meio que tentando cuidar da gente, mas que no final das contas nos afasta daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa. E aí eu tenho um grande amigo chamado Marco Aurélio, um filósofo que existiu aí há 2000 anos atrás, que ele refletia muito sobre isso. E ele tem algo muito bonito para te dizer hoje. Marco Aurélio tem uma obra chamada Meditações, um livro curtinho, mas que ele escrevia para si mesmo. Ele não queria colocar na Amazon, ele não queria vender para ninguém. E uma das coisas que Marco Aurélio mais se questiona é: por que eu não respeito a mim mesmo? Por que eu não respeito a minha própria razão? Marco Aurélio, ele tem uma fala que é muito forte, que ele diz assim, que eu não extingua meu poder de recorrer a mim mesmo. Tem um trecho das meditações que ele diz: eu sou carne, um sopro vital e uma faculdade hegemônica. Ou seja, eu sou matéria, eu sou energia, mas também eu sou a capacidade de pensar. E é uma onda, porque Marco Aurélio ele fica escrevendo o tempo inteiro. Você é dotado de razão? Sim. E por que você não a usa? Porque você não pensa. E o convite que ele fica fazendo para si mesmo é esse: que eu não extingua o meu poder de recorrer a mim mesmo. E aí por que eu trago Marco Aurélio para essa conversa? Porque dentro de cada um de nós há uma flora que vai ficar tentando ali obsessivamente manter a gente numa posição mais confortável. Mas a gente precisa conversar com ela.
Não é que a gente vai se tornar inimigo, não é que a gente vai excluir ela da nossa vida, mas a gente precisa começar a confrontá-la e dizer assim: Flora, será que eu preciso mesmo de todo esse perfeccionismo? Flora, será que eu preciso mesmo de toda essa procrastinação? Será que não seria melhor para mim agora eu colocar o foco nessa atividade? Flora, será que vale a pena eu ficar me comparando tanto assim com as outras pessoas? Então, para responder essa primeira pergunta aqui do PQP, como é que eu sei que estou me auto-sabotando? Quando você quer algo e sistematicamente age contra aquilo. E uma das melhores maneiras de você identificar se de fato você está se auto-sabotando ou não é prestando muita atenção nas falas que você reproduz no seu dia a dia. Foi por isso que eu gravei um vídeo onde eu digo 5 frases que a gente muitas vezes repete de maneira inconsciente e que faz com que a gente se auto-sabote. Então não deixe de assistir esse vídeo. Vou colocar aqui no card, na descrição, já assiste ele agora em sequência. E eu quero saber sobre o que é que você quer que eu fale aqui. Deixa aqui a sua pergunta para eu trazer dentro desse novo quadro, o PQP. Porque eu posso não ter a resposta, mas eu prometo que eu vou pensar. E aproveita, se inscreve aqui no canal, ajuda esse jovem filósofo a levar mais sentido e realização para a vida da galera. Te espero nos próximos vídeos.